Olá a todos, meu nome é Roberto Oliveira, sou professor na Universidade Estadual de Goiás, na Unidade Universitária de Posse. Hoje estarei brevemente apresentando uma das minhas pesquisas realizadas durante o meu doutorado no Departamento de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sob a supervisão do professor Carlos Lucena e Alessandro Garcia. Além disso, esse trabalho ele foi realizado em parceria com a Universidade Federal do Amazonas. Esse estudo ele foi apresentado na Conferência Internacional de Engenharia de Software, mais conhecido como WICS, na trilha de Engenharia de Software na Prática no ano de 2017. De modo geral, esse estudo ele investiga se dois ou mais desenvolvedores trabalhando juntos melhoram a tarefa de identificação de anomalias de código. O termo anomalias de código é a tradução para o termo em inglês Code Smells, e é o que eu vou estar utilizando durante a minha apresentação. Como sabemos, alguns tipos de anomalias de código são considerados indicadores de problemas de manutenibilidade, por exemplo, código duplicado e método invejoso. Além disso, as anomalias de código afetam diferentes unidades do programa, tais como classes e métodos. Consequentemente, esse programa ele torna-se difícil de ser entendido e compreendido pelos desenvolvedores. Por essa razão, as anomalias de código elas devem ser identificadas e removidas assim que possível. No entanto, a identificação de anomalias de código é uma tarefa desafiadora, devido a diversos fatores, como por exemplo, existem inúmeras anomalias de códigos catalogadas na literatura, portanto os desenvolvedores podem não saber identificar todas elas. A identificação de anomalias de código geralmente requer uma análise subjetiva dos desenvolvedores, portanto, os desenvolvedores podem não identificar alguma anomalia crítica, como duplicate code e método invejoso. O conhecimento limitado de um único desenvolvedor pode não ser suficiente para identificar uma anomalia de código. Consequentemente, a tarefa de identificação de anomalia de código ela pode ser ainda mais difícil, mais árdua, quando realizada individualmente. Como sabemos, organizações como a Google e a Microsoft têm explorado a colaboração. Em particular, essas organizações incentivam dois ou mais desenvolvedores trabalhando juntos em tarefas como programação de software e revisão de código. No entanto, existe uma carência de evidências sobre os benefícios e as desvantagens da colaboração na identificação de anomalias de código. Diante da ausência dessas informações e dos desafios inerentes à tarefa de identificação de anomalias de código, existe uma expectativa de que a colaboração ela pode melhorar a tarefa de identificação de anomalias de código. Como mencionado anteriormente, existe uma falta de evidência sobre a colaboração na tarefa de identificação de anomalias de código. De fato, nenhum trabalho anterior investiga se a colaboração melhora ou não essa tarefa. Apenas encontramos alguns estudos que investigam se a colaboração melhora, por exemplo, a estrutura do código, a produtividade dos desenvolvedores, o processo de revisão. Portanto, nós definimos a seguinte questão de pesquisa, né? Então vamos lá. A colaboração afeta a eficácia da identificação de anomalias de código? Para responder essa pergunta, nós observamos desenvolvedores trabalhando na identificação de anomalias de código em dois cenários. No primeiro cenário, os desenvolvedores trabalharam individualmente na identificação de anomalias de código. No segundo cenário, os desenvolvedores trabalharam em colaboração. No contexto do nosso estudo, a identificação colaborativa de anomalias de código consiste em pelo menos dois desenvolvedores trabalhando juntos na mesma tarefa. E para verificar a eficácia da colaboração, utilizamos duas métricas bem conhecidas, que eram o Precision e Recall. Além disso, para compreendermos como os desenvolvedores realizam a identificação de anomalias de código quando trabalham individualmente ou quando estavam trabalhando em colaboração, nós realizamos uma análise qualitativa. Para realizarmos essa análise qualitativa, coletamos dados através de questionário, registro de áudio e vídeo
das tarefas de identificação. Para conduzir nosso estudo, selecionamos duas organizações brasileiras de software com diferentes características. Por exemplo, o tipo de organização, o número de desenvolvedores por projeto, o domínio da organização. E além disso, nós realizamos duas etapas do experimento em cada uma das organizações. Então nós tivemos a primeira etapa na companhia 1, na organização 1, que envolveu 2 sistemas e envolveu 7 participantes. Nós tivemos a segunda etapa, que ocorreu na organização 2, envolveu 3 sistemas e teve 6 participantes. Nesse slide, vou explicar como realizamos a distribuição dos participantes em relação aos sistemas a serem analisados. No estudo de caso 1, o sistema 1 é mantido por 3 desenvolvedores. Na primeira rodada do estudo, os desenvolvedores foram alocados para trabalhar individualmente na identificação de anomalias de código. Em seguida, a rodada 2, os desenvolvedores foram alocados para trabalhar em colaboração na identificação de anomalias de código. E nós realizamos essa mesma distribuição para o sistema 2. Já no estudo de caso 2, o sistema 3 é mantido por 2 desenvolvedores. Na primeira rodada, os desenvolvedores foram alocados para trabalharem em colaboração. Em seguida, na segunda rodada, os desenvolvedores foram alocados individualmente e realizamos a mesma distribuição para os demais sistemas. Antes de fornecer os resultados, explicarei como comparamos a eficácia dos desenvolvedores. Primeiro, agregamos os resultados da tarefa de identificação realizada pelos desenvolvedores individual e então calculamos a precisão. Posteriormente, comparamos com a precisão obtida pelos desenvolvedores quando trabalharem em colaboração na identificação de anomalias de código. Vale ressaltar que quando analisamos as anomalias de código identificadas pelos desenvolvedores, não houve intersecção das anomalias, por mais de 2 ou mais desenvolvedores quando eles trabalharam individualmente. Nesse slide, nós vamos apresentar agora os resultados obtidos no estudo de caso 1 e no estudo de caso 2. Com base nos nossos resultados, nós podemos observar que a maioria dos grupos obtiveram melhores resultados quando eles trabalharam em colaboração. Vale ressaltar que os valores de precisão, quanto mais próximo de 1, significa que os desenvolvedores reportaram um número menor de falsos positivos. Em relação ao recall, nós também obtivemos valores semelhantes, ou seja, os desenvolvedores, quando em grupo, obtiveram melhores resultados do que quando trabalharam individualmente. Nesse slide, apresentamos alguns dos achados em relação à nossa análise qualitativa. Por exemplo, a zona de conforto. Nós verificamos que os desenvolvedores, quando trabalham individualmente, eles tendem a permanecer na sua zona de conforto. Assim, eles analisam apenas os elementos que eles conhecem. Por outro lado, quando eles trabalham em colaboração, eles tendem a analisar outros elementos de código, fora da zona de conforto deles. Outra descoberta através da nossa análise qualitativa está relacionado aos tipos de anomalias identificadas. Nós verificamos que os desenvolvedores, quando trabalham em colaboração, eles identificaram anomalias que afetam vários elementos de código, como por exemplo, o método invejoso. Por outro lado, quando os desenvolvedores trabalharam individualmente, eles tendem a identificar anomalias que afetam apenas um único elemento, né? Como por exemplo aí no nosso caso, long parameter. Portanto, os desenvolvedores, quando trabalham em colaboração, eles tendem a identificar anomalias que afetam aí múltiplas classes. Com base nos nossos resultados, verificamos que a colaboração melhora a eficácia da identificação de anomalias. Além disso, nós observamos que as organizações deveriam incentivar a adoção de colaboração na identificação de anomalias de código, pois a colaboração ela pode ser usada para revelar, por exemplo, oportunidades de refatoração.
Além disso, outros insights referentes à análise qualitativa estão presentes no nosso artigo, né? E vocês podem estar aí acessando para que vocês possam verificar quais outras informações são necessárias para que os desenvolvedores possam identificar anomalias de código. Muito obrigado